Olá, estamos de volta, conversando com você. Mas para a gente dar continuidade aos nossos bate-papos, às nossas trocas de ideias, trocas de participações, com a finalidade de construção de conceitos novos ou ampliados da vida relacional na sociedade, nós precisamos também da sua participação, nos seguindo, compartilhando, curtindo, no nosso Instagram, no nosso YouTube, Conceição Vieira Oficial. É importante que você contribua com essa construção coletiva. E nós gostaríamos de conversar, no dia de hoje, sobre um tema que está em voga, que é a educação. Falando em educação integral, eu procurei desenvolver com um grupo de amigos uma experiência desde a década de 70, mais fortemente de 80 em diante, que era uma preocupação de desenvolver atividades educacionais, que os meninos tivessem atividades físicas no campo, na natureza, cuidar da terra, cuidar de abelha, plantar, e atividade depois emocional, que trabalhasse a arte, a criatividade. Então aí tinha instrumentos musicais, aí tinha canto, aí tinha folclore. Então esses folclores sergipanos, nós vivíamos nessa experiência da instituição, que é a Associação de Educação Integral no Garaçol. Então, anos atrás, com um grupo de amigos, nós constituímos, depois nos afastamos pela vida pública. Então, é para mostrar que é importante ter os conceitos, o horário das disciplinas, para pensar a matemática, pensar a história, pensar a geografia, mas tem que alimentar essas demais relações interiores e as relações também entre si, entre os meninos. E na natureza, cuidando da natureza. Então, entendendo da abelha, entendendo da flor, entendendo da rosa. Vamos viver assim, nas mais variadas experiências de nossa vida, integralmente. E como nós temos falado muito de educação integral, ou pelo menos educação em tempo integral, gostaria de fazer uma reflexão no significado de educação integral e educação em tempo integral. Serão as mesmas coisas? Será que uma e outra é a mesma coisa? Em nossa compreensão, nas nossas pesquisas existenciais, porque há muito tempo que eu pesquiso e que procuro viver essa experiência de educação integral, construímos com um grupo de amigos uma proposta de educação integral há mais de 30 anos. E nessa concepção, a educação integral diz respeito, ao invés de ser ocupar 2 turnos da vida dos meninos e das meninas, necessariamente precisa que ocupe manhã e tarde. Mas o foco dela não é essa integração de horários, de ações. O foco é que as suas atividades devem ser atividades que compreendam os constituintes humanos das crianças. Então deve trabalhar a sua razão, o seu sentimento, trabalhar a sua relação social, a sua relação ambiental. Enfim, é necessário ver o ser como um todo integral. Por isso que a educação é integral. Você pode passar até o dia inteiro na escola, ou em atividades escolares, que pode ser fora da escola, um turno, e não realizar a educação integral. É preciso intermediar essas participações desses constituintes. Trabalhar a razão, trabalhar o pensar lógico, trabalhar os conceitos, trabalhar as relações entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos, dentro da escola, intraescolar e interescolar. É preciso trabalhar o sentimento, como chegam aqueles conhecimentos, É preciso trabalhar o físico, a relação um com o outro também, fisicamente. E nas próprias atividades que educam o físico, da educação física, das gincanas, dos esportes, de tudo aquilo que constitui o aspecto físico do ser humano. E o aspecto ambiental também. Hoje, o meio ambiente, há uma concepção moderna de que nós poderemos atingi-lo em qualquer momento, em qualquer instante, porque tudo tem inter-relação. Está aí a neurolinguística para nos deixar isso muito claro.
de que tudo está relacionado. Então, eu afeto o meio ambiente e esse meio ambiente também me influencia. Então, como nós integrarmos isso na construção, na formação da criança e do adolescente? Então, a educação integral requer uma atenção forte, específica, voltada para os constituintes humanos. Então, trabalhar o corpo físico, trabalhar a emoção, os sentimentos, trabalhar a razão, o pensar lógico, né? Trabalhar a relação social, como nos relacionarmos com os outros, né? Em todos os ambientes, desde casa, à escola, ao esporte, à igreja, em todos os ambientes que estejamos. E trabalhar a relação ambiental, como eu me relaciono com o meio ambiente. Né? Esse meio ambiente da forma mais abrangente possível o conceito. Então, a educação de tempo integral precisa necessariamente ter essa concepção de intercalar esses constituintes. Então, você não pode ter um dia todo de atividade só razão, um outro dia de atividade todo só emoção, um outro dia de atividade só relação social. É preciso intermediar essa construção, é preciso fazer uma integração desses constituintes para que a gente tenha como atender de uma forma integral a formação do educando. E ele também se simpatize, ele goste, ele venha simpatizar, gostar, se sentir incluído, se sentir um protagonista e se sentir plenamente realizado, porque todas as suas necessidades interiores existenciais para o seu desenvolvimento integral foram atendidas. Então, essa é a concepção, vamos dizer assim, mais atual, mais moderna que nós precisamos ter da educação. E ela extrapola a sala de aula, ela extrapola o ambiente escolar, ela vai muito além que isso. E você pode passar o dia inteiro em atividades e essas atividades não constituírem educação integral. Da forma que está o mundo, com tanta intolerância, com tanta incompreensão, com tanta insatisfação na relação com o outro, nós precisamos insistir em conceitos e em concepções cada vez mais amplas do que é estar educado, estar integrado, estar preparado para a sociedade atual. Uma sociedade que requer tolerância, que requer sabedoria, inteligência, mas que requer também saber viver com a diversidade, saber viver com os diferentes e entender que todo mundo tem algo a construir ao seu lado. Você não é imperfeito o suficiente, uma tábula rasa que ninguém vai colocar tudo na sua cabeça e você vai viver em função daquele conhecimento adquirido. Mas também você não é perfeito o suficiente que não precisa se relacionar e aprender com o outro. Nós precisamos entender que o maior pensador da Grécia Antiga dizia o seguinte, que o que ele sabia, Sócrates, o que eu sei é que nada sei. E como a gente está diante de pessoas que acham que sabe tudo no momento atual? Precisamos entrar na nossa dimensão, né? Temos um potencial gigantesco, mas o nosso acúmulo é relativo à nossa inteligência, à nossa capacidade emocional, à nossa capacidade relacional. Então precisamos entender sempre que precisamos do outro para nos completarmos. Precisamos desenvolver as diferentes inteligências em nós, inteligências emocionais, inteligências diversas para o nosso engrandecimento, para a nossa construção. Então, é preciso sempre se esperar que a educação integral, nos mais variados cantos desse país, no mais distante município, na maior universidade, porque ela tem que ir além da adolescência, além da infância. Mesmo nas universidades, é preciso que os conceitos de educação sejam cada vez mais amplos, integrativos, né? Uma matéria, uma disciplina com outra, e com essa preocupação de constituir e de ver o homem e a mulher como um ser integral. Então, quero deixar essa reflexão para você e refazermos uma construção muito mais ampla do que é educar. E que isso pode ser na escola, mas pode ser na sociedade como um todo, pode ser em casa, principalmente em casa, onde pais e mães muitas vezes estão cada vez mais distantes, entendendo que alguém pode substituir o seu papel. Esse alguém
primeiro, mais importante para a formação da criança e do adolescente é a sua participação na família. Então, conte conosco, estaremos sempre à disposição para construirmos um conceito mais amplo do que a educação integral. Um beijo no coração.